Olá a todos os presentes, eu sou o Fantasma de Hallownest, e sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui para fazer os personagens de Hazbin Hotel reagirem aos universos de várias obras. Tem uma coisa que devo dizer para vocês, com o passar dos vídeos que o canal vai ter, alguns personagens terão seus desenvolvimentos, não que eles vão mudar completamente, apenas que verão as coisas de uma forma diferente. Seria chato fazer eles reagirem a tanta coisa, e não terem aprendido nada com o que viram. É claro que isso não vai se aplicar a todos os personagens. Dependendo do que irão reagir, alguns vão só simplesmente assistir, mas vai haver vídeos nos quais eles vão se identificar, e isso possibilita uma mudança. E só um adendo, os personagens estão dentro do episódio 7, mais especificamente depois da conversa que Charlie teve com Rose. O motivo é só por preferência pessoal mesmo. Com tudo isso dito, vamos começar. Fantasma então traz os personagens de Hazbin Hotel para a sala de cinema, porém só apareceram quem ele considerava importante, como a Charlie, e todo o pessoal do seu hotel, Lucifer, Carmila, Zé Xiao, Rose, os Vs, Cherry, bem como apareceram alguns anjos que eram a Sarah, Emily, Lute e Adão. Os demônios e os anjos estavam sentados em lados opostos da sala, e após aparecerem, todos ficaram confusos por estarem em uma sala de cinema. Que lugar é esse? O quê? Charlie, é você mesmo? Espera, Emily. Lucifer, Sarah, Carmila? Zestial, Alastor. Depois de um breve momento de olhares confusos, anjos como Sarah, Lute e Adão, e demônios como Carmila, Alastor e Lucifer, assumiram posições de combate, enquanto outros continuavam sem entender o que estava acontecendo. Isso por acaso é obra sua, Lucifer? Dá um tempo, porque sempre acham que sou eu, não tenho nada a ver com isso aqui. Isso é verdade, fui eu quem os trouxe aqui. Todos então se surpreenderam com a arrepiante voz. Logo depois suas cabeças viraram para o dono daquela voz, e viram uma criatura com um corpo magro e preto, que lembrava um inseto, um rosto que parecia mais uma máscara com chifres e aberturas para 3 pares de olhos. Bem-vindos anjos, demônios e anjos caídos. Meu nome é Fantasma, e sou o anfitrião de vocês dentro desta sala. Não há o que temer. Olha só o que temos aqui. Pronto, agora o negócio acabou de ficar mais esquisito. Gostei do estilo. Já vi vários tipos de demônios, tamanhos e formatos, mas esse conseguiu ter a aparência mais exótica de todas. E esse é bem bonitão. Lamento, mas a minha aparência não tem nada de demônio. Eu sou um receptáculo. Como assim um receptáculo? Gente, não quero interromper nada, mas ninguém aqui está interessado em saber o que raios está acontecendo. Espera, que foi que eu disse? Você não queria dizer raios? Espera, eu também disse. Tá bom, que bobagem é essa que vocês dois? Pera aí, eu não estou xingando. Essa besteira aí é coisa de demônio? O que? Bobeira, maldição, vai se ferrar, droga, eu também não estou xingando. Não estou vendo problema nisso. Nunca imaginei que veria o dia que você não xingasse por mais de 2 minutos. Isso também é uma coisa minha. Dentro desta sala vocês são incapazes de xingar. Isso é mais por preferência própria, pois eu considero desnecessário ficar usando essas palavras. Finalmente, mais um que possui educação. Acho que não, ele tem cara de ser um garoto mau. Dependendo do ponto de vista sobre as minhas ações, isso pode ser verdade. De qualquer forma, o que você quer com a gente? De vocês, eu não quero nada, mas o que eu quero mostrar para vocês foi o que me fez trazê-los para cá. Como assim? Acredito que seja melhor começar dizendo quem eu sou exatamente, de uma forma bem clara. Eu sou um guardião de mundos, ou pelo menos, é assim que somos chamados. Aquelas palavras chamaram a atenção de todos, embora alguns estavam com olhares de deboche pensando que Fantasma estava falando coisas sem sentido. Um guardião de mundos. Tipo, você vigia o inferno e o paraíso? Não, minha existência é fora do universo de vocês. Isso quer dizer que você existe antes da criação do universo? Sim e não, minha existência veio de fora do universo de vocês. Peraí, você não é um daqueles doidos que acreditam na teoria do multiverso, né? Quando você se torna um guardião de mundos, você descobre que é só mais um neste vasto multiverso, mas não só viajar entre mundos que sou capaz,
Também posso saber o futuro de cada universo, pelo poder que recebi como guardião. Alguns se surpreenderam com o que Fantasma disse, mas nem todos estavam convencidos das suas palavras. Isso é impossível, nem mesmo os anciões são capazes de saber do futuro. Se quiser mentir, pelo menos seja mais criativo. Viajou demais pelo que parece. Calma, gente. Talvez ele possa estar dizendo a verdade. Me poupe, até gente que manda notícias falsas conseguem ser mais convincentes que as asneiras desse cara. Nossa, falar isso sem xingar é bizarro. Se não estão convencidos das minhas capacidades, apenas com as minhas palavras, então farei com ações. Dentro desta sala eu posso mostrar eventos do universo de vocês, seja passado, presente e futuro. Escolhem algo que vocês nunca testemunharam que eu irei apresentar para vocês. Sério, já que é assim, me mostra o momento em que eu acabo com a raça do Alastor. Se for para ver esse Palerma se dando mal, então eu topo. Ele mostra o futuro, não sonhos impossíveis. Espere, ver o futuro não vai significar nada, pois alguns pesquisadores apontam que o futuro é impreciso, mesmo se testemunharmos agora, ele pode ser alterado só de vê-lo. Isso só se aplica em futuros distantes, futuros próximos do presente, são irreversíveis a menos que alguém saiba como impedi-los. Mas sua explicação está correta, se o futuro que buscam ver é distante do presente de vocês. Então o mais plausível é que deveríamos ver algo que já aconteceu e nós não estávamos lá para ver, pelo menos a maioria. O passado é algo que só um viajante do tempo seria capaz de mudar. O que está sugerindo, Carmila? Fantasma, quero que nos mostre o passado dessa garota aqui, mais especificamente o dia em que ela se tornou uma caída. Carmila aponta precisamente para Veg, e a sua proposta chamou a atenção de quase todo mundo. Zestial, Lúcifer, os Vez e Chloe estavam surpresos que aquela garota era um anjo caído. O pessoal do hotel e Rose também estavam interessados no assunto, já que nunca passaram na cabeça em perguntar por qual motivo Veg caiu. Sarah e Emily ficaram curiosas, porque após a assembleia que Charlie tinha pedido, o extermínio tinha ficado preso em suas mentes, que mal tinham prestado atenção que um anjo havia caído, e elas não sabiam o motivo. Charlie era quem estava mais interessada naquilo tudo porque quando voltou para o hotel, ela não tinha dado tempo para Veg explicar como que ela caiu. Os únicos que não estavam interessados no assunto eram Adão e Lute, mas sim um pouco preocupados por não saberem o que sua superiora iria pensar disso. Já Veg era quem estava mais surpresa com aquilo tudo. O quê? Mas que história é essa? Você é um anjo caído, Lúcifer caiu por dar o livre-arbítrio para a humanidade, e estou interessada em saber qual foi o motivo da sua queda. É até um ponto válido, tipo, nem quando a gente estava no hotel, você contou como que caiu. Por que se importar com o passado dessa fracassada? Tem coisa melhor para poder ver. Na verdade, Adão, eu também estou interessada em saber o motivo da queda dela. Essa é a minha proposta fantasma, o que você acha? Eu até posso aceitar, mas isso é do direito da Veg permitir, pois como é o passado dela que estamos falando, ela poderia se incomodar em revê-lo novamente. Então eu te pergunto, Veg, o que acha da proposta da Carmila? Veg se encontrava receosa, ela temia como a Charlie iria reagir a isso, porque isso poderia abalar a sua visão sobre o paraíso, mas ela não queria esconder mais nada dela, ao se lembrar que havia machucado, quando Adão revelou seu segredo. Então, depois de um breve momento refletindo, ela deu um suspiro e tomou sua decisão. Eu deixo eles verem o meu passado, mas você pode me tirar daqui enquanto mostra para os outros, por favor. Está bem. Veg então desaparece, o que surpreendeu todo mundo. Foi então que todos se viraram para olhar a tela da sala de cinema, que tinha começado a brilhar, e então o vídeo deu início. Vai, corre, agora. Pecadoras como você não têm lugar no paraíso. E pensar que uma inútil igual a você encontrou a filha gatinha da Lilith. Parabéns, eu acho.
Agora acreditam em mim? Fantasma tinha perguntado após o vídeo ter terminado, mas ninguém o respondeu devido ao fato de todos, com exceção de Adão e Lute, terem ficado chocados. Charlie e Emily eram quem estavam mais horrorizadas com o que viram, pois Veg não só caiu, ela foi ferida e abandonada para morrer, e no momento que o vídeo chegou na parte em que Charlie a salva, alguns deram suspiros de alívio, porque se não fosse por ela, talvez Veg nem teria sobrevivido. Foi então que Veg voltou a aparecer no mesmo lugar que estava, e viu a expressão de surpresa de todo mundo. Vou considerar o rosto espantado de vocês como um sim. Que coisa horrível. Quem diria? A queda dela foi por ter compaixão, e eu achando que ela caiu porque ninguém estava dando conta do mau humor dela. Já vi muitos cretinos no meu pós-vida, e também antes de morrer, mas garota, mesmo sendo uma exorcista, você não merecia uma punição dessas. Devo confessar que eu não estava esperando por isso. Espera aí. Você foi punida só porque você não matou aquela criança? Resumindo a história toda, sim. Agora entendo, porque você não quis falar nada antes, me desculpe por isso. É como eu disse, o paraíso tem um monte de regras, e se você não as cumprir, já é sinal para te mandarem pro inferno. Eu sinto muito, Veg, eu não sabia disso e fui injusta com você. Tá tudo bem, Charlie, mesmo sabendo que haveria consequências. Eu não me arrependo da escolha que fiz. Além disso, foi por causa dessa escolha que eu conheci você. Charlie abraça Veg com força, se sentindo arrependida por ter sido tão dura com ela. Rose tinha dito que as pessoas escondiam coisas dos outros, por medo de machucar quem amavam, e ela estava certa. Conhecer o passado de sua namorada machucou seu coração, porque ela não gostou de vê-la ferida e maltratada. É vergonhoso um anjo como você se permitir se corromper pelos encantos dessa maldita. Ninguém pediu sua opinião. Beleza, vocês viram o passado dela, mas e daí? Vão virar amiguinhos dela? Vocês não se importam com nada além do próprio umbigo? Então não venham com essas reações de espanto, porque vocês fizeram coisas piores que isso. Não deveria agir de forma tão arrogante, Adão, não quando você e seu braço direito se atreveram a esconder esse detalhe de mim. Adão começou a suar frio já lembrando que a sua superiora estava lá também. Bom, então, como se isso fosse novidade para você, Sarah. O que você quer dizer com isso? Parece que vamos ter treta por aqui. Você não contou para nenhum anjo o que os exorcistas fazem, não é mesmo? Esconder verdades deveria ser a coisa mais comum que você poderia presenciar. Eu não quero ouvir isso do anjo que trouxe o pecado para a terra. Eu queria apenas ajudar os outros. Você, por outro lado, aceitou a proposta de tirar vidas. Isso está melhor que novela mexicana. Já basta. Aqui eu não permitirei que haja violência. Fantasma manifesta os seus poderes, e isso faz com que Sarah e Lúcifer sintam uma pressão imensa em seus corpos, que os fazem se sentar. O resto fica surpreso ao ver que Fantasma tinha poder para subjugar os dois seres mais fortes ali presentes. Que chatice! Logo quando estava ficando bom, jurava que pelo menos teria uma lutinha entre os dois. Caramba, Velvet tem razão, é bizarro demais falar sem xingar uma só vez. Aguarde o extermínio, pecador nojento. Logo logo você vai ver muita violência para cima de você. Na verdade, o próximo extermínio vai terminar em desastre para o lado dos anjos. O que Fantasma tinha dito chamou a atenção de todos. O dia do extermínio era sem nenhuma dúvida o pior dia de um demônio, e ouvir aquilo deixou até os demônios menos interessados naquele momento totalmente atentos. Já os anjos ficaram chocados com aquelas palavras. O quê? É isso mesmo que vocês ouviram. Acabou que Charlie e seus amigos conseguiram triunfar contra os anjos no próximo extermínio, e isso também resultou na morte de Adão. Se antes todo mundo estava perplexo, agora estavam boquiabertos. Charlie venceu, o extermínio fracassou e Adão morreu. Lute e o próprio Adão eram quem estavam mais chocados com essa informação. Nós conseguimos, salvamos o hotel. Não, não pode ser possível. Você está mentindo. Veja você mesmo o futuro que os aguarda. Novamente a tela de cinema começa a brilhar, e todos passam a prestar atenção nela, especialmente Lute, que estava temerosa com a morte de Adão. Eu comecei tudo na Terra. Vocês deviam me idolatrar, bando de ingratos, nojentos, seus filhos.
Aí, tem um negócio aparecendo no seu peito aí. Lift! Quando o vídeo terminou, a reação total de todo mundo foi de espanto. Algumas reações dos demônios eram idênticas às que eles tinham na tela, como Veg sorrindo ao ver Adão morrendo, os Vs chocados com o fato de uma mera faxineira matando o primeiro homem tão facilmente. Tão fácil assim? Pensei que ele seria morto em um combate com todo mundo usando tudo o que tinha. Mas ele morreu de forma insignificante. Isso foi um pouco decepcionante, pelo menos a respeito do líder das exorcistas. Adorei a cor desse sangue. Não, não, não. Ele não pode ter morrido. Não. Ô mulher, eu ainda estou vivo aqui. Embora também concorde com a sua reação, não esperava que seria morto, nem desse jeito. Caramba, nunca pensei que veria isso algum dia. Como que raios a Nift matou esse cara? Mesmo que seja por um breve instante, creio que vocês puderam ver a aparência da faca que Nift tinha em suas mãos. Espera um pouco. Por acaso aquilo era? Sim, aquilo nas mãos da Nift era uma faca angelical. Foi então que todos os demônios se voltaram para Carmila, quando o assunto era armas angelicais. O seu nome era a primeira coisa que todo mundo pensava. Ter tantos olhares voltados a ela, de certa forma, deixou a própria Carmila um pouco desconfortável. Por qual motivo estão olhando para aquela mulher ali? Perdão pelo atrevimento, Sua Excelência Angelical, mas é que Carmila é responsável pelo tráfico de armas angelicais e não é todo mundo que pode comprar esse tipo de arma no inferno. Quem diria? Para matar um anjo é necessário a arma de um anjo. Agora entendi como que a Carmila conseguiu matar um anjo. Por quê? Acontece que nenhuma arma do inferno é capaz de matar um exorcista. Então o que resta são as armas angelicais, que os exorcistas deixam no inferno após o extermínio. Aquilo surpreendeu tanto Sarah quanto Emily. Nem mesmo os exorcistas tinham a decência de levar suas armas consigo. Sarah começa a encarar Adão, e o mesmo sentia sua vida se esvaindo. Eu sabia que essa infeliz estava escondendo alguma coisa. Você compartilhou seu segredo para ela e não para mim? A garota mereceu. Mas eu sou o seu amigo. Zestial, por favor, pare de agir como uma criança. Suas filhas, pelo menos, gostam quando brinco assim. Então, no fim, eu estava certa, não é, velhota? Você pode até ter conseguido deduzir que fui eu, mas isso não quer dizer que eu iria aceitar uma guerra, e minha decisão continua a mesma. Pera, vocês estavam planejando uma guerra contra o paraíso? Correção, os Vs estavam planejando fazer uma guerra. Está vendo, Alteza? Eles desejam a destruição do paraíso. Se vocês não ficassem matando pecadores todo ano, então isso nunca aconteceria. Se tivessem levado a sério a vida que tiveram na terra, então teriam ido ao paraíso, e não precisariam se preocupar com o extermínio. Já chega. Novamente Fantasma manifesta seus poderes e todos ficam quietos em silêncio, embora alguns queriam muito continuar a insultar os outros. Agora que viram um pouco do futuro, e provei que estou falando a verdade, devo dizer o meu motivo de ter trazido vocês para cá. Espera, quer dizer que não viemos aqui para vermos o futuro? Acontece que eu estive acompanhando a história de vocês, mais especificamente durante a apresentação do projeto de redenção da Charlie, que passou na televisão, até o dia deste extermínio, em específico, e percebi que os anjos e os demônios não são tão diferentes assim, e por isso me intervim com o propósito de fazer vocês verem que podem trabalhar juntos. Como se atreve a dizer isso? Os anjos não são criaturas malignas como esses pecadores, que só gostam de roubar, matar e meter em qualquer um que vê pela frente. Mas os exorcistas não matam também, mesmo que sejam pecadores. Se matar é algo errado aos olhos dos anjos, então por que vocês matam, e se divertem com a dor e sofrimento deles? Vocês não são tão diferentes assim dos demônios. A única diferença é que ambas as raças estão em lugares diferentes. Aquilo surpreendeu todo mundo. De certo modo, os anjos eram assassinos da mesma forma que os demônios. Charlie e Emily guardaram aquelas palavras com muita atenção. Já os outros ficaram pensativos, especialmente Sarah, que estava buscando alguma resposta contra aquele argumento, mas não tinha encontrado nada que explicasse a causa do extermínio. Já Lute ficou em silêncio, sem saber o que responder.
Além disso, assim como os anjos, existem demônios que buscam ajudar os outros sem nada em troca, mesmo sabendo que não vão sair do inferno só por isso. Mas é claro que não vão sair do inferno. Esses idiotas acham que se tornarem bonzinhos, depois de irem pro inferno, vai funcionar em alguma coisa? O inferno é eterno, baby, e nada pode mudar isso. Mas a redenção de Pentius provou que é possível um pecador ir para o paraíso. O quê? De todas as coisas que já tinham se surpreendido, aquilo fez todo mundo levantar das cadeiras, principalmente Charlie, que sentiu seu coração batendo tão forte que quase dava para ouvir. Ela estava sentindo que a fagulha de esperança para a salvação do seu povo finalmente surgiu. Pentius era quem estava mais boquiaberto com isso tudo. Ele estava tão confuso que não conseguia nem pensar direito com o que ouviu. Como é que é? Como assim? Neste mesmo extermínio, Pentius foi entre aspas morto pelo Adão, só que devido ao seu desejo de proteger os seus amigos, a mulher que ele ama, ele acabou sendo redimido. Vejam na tela e descubram a verdade. Todo mundo voltou seus rostos rapidamente para a tela. Aquilo era a coisa mais chocante que já ouviram, e não conseguiam acreditar que isso é real. Sarah e Charlie olhavam com os olhos arregalados, para não perderem nenhum detalhe. O quê? Onde é que eu tô? Olá. Todos estavam mais do que espantados e mais boquiabertos do que já estiveram, alguns incrédulos, outros com um sorriso imenso no rosto com o passar do vídeo. Charlie era quem estava com o maior sorriso entre todos ali. Eu consegui. É possível um pecador ir para o paraíso. Eu sempre soube disso, amor. Estou muito orgulhoso de você, filha. Você conseguiu fazer o impossível. Parabéns, Charlie. Isso muda tudo. Charlie foi até Pentius e o abraçou com força, estando feliz em ver que seu amigo tinha conseguido ir para o paraíso. Isso fez Andrew ficar desanimado por ele ter sido o primeiro hóspede da Charlie, e mesmo assim, foi outro pecador, que havia se redimido. Ele não tinha nada contra o Pentius, estava feliz que seu amigo teve a redenção, só que isso o fez lembrar das palavras de Valentino, que disse que pessoas como ele nunca seriam redimidas. Seu comportamento foi percebido por fantasma, que se manifesta. Não há motivos para se desanimar, Andrew. A redenção de Pentius foi algo fora do projeto de Charlie. Embora ela possa ter sido a responsável por mudar o coração de Pentius, sua redenção estava fora do que ela planejou. Então ainda haverá a sua vez, e até ser a resposta de como um pecador possa ser redimido. Você também possui importância no hotel dela. Fantasma surpreendeu Andrew com o que ele disse, e o mesmo não pode deixar de sorrir um pouco envergonhado com aquilo. Eu não sei do que está falando. Como assim pela mulher que ele ama? Você por acaso está namorando alguém, cobrinha? Não sei de nada. Realmente isso foi muito impressionante. Princesa Charlie, se o inferno descobrir isso, creio que muitos demônios poderão encher o seu hotel. Não espero nada menos que isso. É verdade que a ascensão de Pentius tenha sido fora do meu projeto, mas só dele ter ido ao paraíso já prova que eu estava certa e que posso salvar o meu povo. E com isso, vimos que o paraíso errou mais uma vez em seu julgamento. Os anjos não cometem erros. Se isso é verdade, então o que Lúcifer e Veg fizeram não foi considerado errado para você? E se não foi, por que eles foram condenados a irem para o inferno? Quero ver você responder essa. Lute se encontrava incapaz de responder, principalmente que se dissesse que não foi errado. Então ela teria que explicar por que eles foram punidos. Mas se ela disser que foi, então ela estaria admitindo que anjos cometem erros. Por isso ela decidiu ficar calada. Como eu estava dizendo, eu estive acompanhando o universo de vocês, e acredito que seja a hora de mostrar que podem aprender alguma coisa do que ficarem presos a ideologias que não estão ajudando em nada, podendo até mesmo acharem uma forma de se ajudarem. Eu tenho uma pergunta. Se você nos trouxe para que anjos e demônios possam colaborar, então por que tem mais demônios do que anjos por aqui? Não fiz por preferência aos demônios, apenas convoquei aqueles que são importantes para os eventos futuros. Nossa, parece que os pecadores são bem mais importantes do que os anjos. Na verdade, Andrew, por mais que tenham se passado milhares de anos no ponto de vista de vocês, o universo de vocês é jovem.
E o evento principal da história de vocês ainda está sendo feito, então a possibilidade de um aumento no número de anjos surgir futuramente no evento principal pode acontecer. Evento principal. Todo o universo possui o que nós guardiões de mundos chamamos de evento principal, a história mais importante de cada universo. Tudo o que acontece dentro deste evento irá determinar o futuro do universo, seja bom ou ruim. É nesse ponto que as suas decisões ganham rumos. Enquanto tudo o que para vocês é passado por ter vindo antes do evento principal são chamados de eventos secundários, que só servem para aumentar ainda mais a importância do evento principal. Parte do pessoal ficou com expressões de surpresa com o que tinham ouvido, enquanto alguns ficaram confusos porque não entenderam nada. Alguém entendeu isso tudo? Porque entendi foi nada. Ah, que bom! Achei que era o único que não tinha entendido o que ele disse. É a mesma coisa que a história de um livro, no geral possui só um rumo, mas para prolongar a história e ver o quão importante ela é, existem algumas ramificações, como o passado de algum personagem, as decisões tomadas por certos personagens antes do evento principal ter início ou eles aparecerem no evento principal, tudo está conectado. Ah tá, agora entendi. Se não for pedir muito, eu queria saber quando que o nosso evento principal começou. A respeito disso, acho que não preciso dizer, já que eu forneci uma pista que revela quando tudo começou para vocês. Todos então começaram a pensar em busca dessa tal pista, até que Charlie arregala os olhos, ao se lembrar do momento que Fantasma tinha dito que estava acompanhando eles. A apresentação que fiz do hotel pela televisão. Exatamente, foi durante sua primeira apresentação sobre o Rasbin Hotel que o seu universo realmente surgiu, e a história do seu universo continua se expandindo quanto mais o evento principal progride. E a redenção de Pentius, embora isso seja o futuro para nós, isso já aconteceu, e é parte do evento principal, certo? Por isso que você sabe que pecadores podem ser redimidos. Sim, eu os trouxe um dia antes do extermínio, porque era nesse exato ponto em que todos estariam vivos, pelo menos a maioria. Bem que você podia ter trazido a gente no momento que esse otário estava morto, ninguém ia sentir falta dele. Ei! Interessante tudo isso, mas anteriormente você tinha dito que não foi para ver o nosso futuro que você nos trouxe aqui, além de que tinha dito que queria nos mostrar muita coisa. E o que seria isso? A história de vários outros universos, além do universo de vocês. Aquilo chamou a atenção de todos, saber que são apenas mais um em um imenso multiverso era uma coisa. Agora testemunhar o acontecimento de outros mundos era algo surreal, até mesmo para Sera. Mesmo que vocês não acabem interagindo com os outros universos, saber um pouco deles pode dar a todos uma clareza que nunca conseguiriam, ou que levariam tempo para obter no universo de vocês, e é assim que pretendo ajudar a vocês verem que podem trabalhar juntos. E se dissermos que não estamos interessados, o que você vai fazer? Eu os deixarei em paz, levarei vocês de volta para casa, e apagarei as suas mentes, como se nada disso tivesse acontecido. No entanto, eu pergunto para vocês, não estão interessados em ver os rumos que os outros universos tomaram? Antes de Lute responder que queria ter a oportunidade de pensar a respeito disso, ela é interrompida. Isso parece incrível. Eu aceito a proposta. Conseguiu me convencer bem rápido, e é raridade isso acontecer. Vou estar onde a Charlie estiver, mas confesso que também quero ver. Estou dentro. Contanto que não seja chato ou irritante, estou aceitando. Eu adoraria ver outros universos. Gostei da ideia. Só um tolo diria que não está pelo menos um pouco interessado nisso. É verdade. Além disso, quantas chances alguém tem de poder ver outros universos? Nós topamos. Isso vai ser o máximo. Certamente esse tipo de oportunidade não aparece todo dia, creio que também será bem interessante. Só um doido para não querer ver algo tão da hora como isso. Peraí, vocês estão aceitando muito fácil, não pretendem nem pensar no assunto. Fecha o bico, Lute, você está interessado em ver os outros universos também. Sim, mas... Lute, entendo que está desconfiada, porém Fantasma nos mostrou o seu poder e poderia fazer o que quiser com a gente,
porém ele está agindo de forma generosa. Até mesmo aceita a ideia de recusarmos sua proposta, mas considerando tudo isso, acredito que seria um desperdício negar sua oferta. Entendi. Nesse caso, também estou aceitando a proposta. Se tiver lutas, então não vejo problema nisso. A gente pode reagir agora. Aprecio a empolgação de vocês, porém acredito que vocês já tiveram surpresas demais por hoje. Por isso eu levarei vocês de volta para o seu universo. Mas prometo que na próxima vez irão reagir a um universo, um que existe há muito tempo na verdade. Embora Fantasma quisesse acalmar os ânimos de Charlie e Emily, acabou que o efeito foi ao contrário do que queria, e não só isso como também deixou os outros ainda mais interessados. Tem como nos deixar avisados que hora você vai nos trazer? Acontece que alguns de nós poderiam estar falando com gente que não virá para cá, e seria um incômodo explicar o que está acontecendo. Essa é uma das vantagens de ser um guardião de mundos. Eu posso simplesmente levar todos vocês de volta para o mesmo instante em que os trouxe para cá. Vai ser como se nem tivesse saído de onde estavam. Habilidade da hora, com isso eu poderia pegar mais de uma mulher em menos de um segundo. Gosto do jeito que você pensa. Tanta coisa que poderiam fazer com a manipulação do tempo, e vocês só pensam nisso? Mentes limitadas demais para entenderem o poder que teriam. Caramba, agora eu lembrei de uma coisa. Eu tô na cidade dos canibais e já ia tentar convencer eles a me seguirem. Como vou explicar que não quero mais a ajuda deles? E eu que finalmente consegui convencer a Carmila de nos ajudar. Tudo isso foi para nada? Mesmo sendo a nossa primeira luta, você até que aguentou bem. Se quiserem eu posso rebobinar o tempo, mais especificamente quando vocês iam sair do hotel, e só quem esteve aqui que vai se lembrar de tudo o que fizeram ou pretendiam fazer, assim vocês não vão precisar ficar explicando para todo mundo. Você faria isso pela gente? Está dentro do que eu posso fazer em um universo, então sim. Muito obrigada, é muito gentil da sua parte. Puxa saco real esse aí. Não te culpo por pensar assim, nem todos são capazes de serem educados uns com os outros, não é mesmo? Velvet se enfurece com o que Fantasma disse, enquanto Vox, Valentino, Carmila e Zé Xiao faziam de tudo para não rir. Já que tudo está resolvido, estou os mandando de volta para o universo de vocês. Fantasma manifesta mais uma vez os seus poderes, e da mesma forma que tinham aparecido naquela sala, todos desaparecem instantaneamente. Bom pessoal, isso foi tudo por hoje. Espero que tenham se divertido. Não se esqueçam de deixar seu gostei e se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo.